Olá pessoal, nesse vídeo eu pretendo falar para vocês sobre o processo de calibração do magnetômetro que nós usamos para medir o campo magnético na região onde o espectrômetro de campo terrestre ia ser instalado, né? Então eu fiquei de falar para vocês sobre os métodos que nós usamos, falar um pouco sobre os códigos e sobre as características físicas do sensor que são importantes também de conhecer. Nem todo o conteúdo que eu vou discutir aqui nesse vídeo é imprescindível, né? Então é interessante vocês fazerem uma filtragem do que é mais importante, mas é interessante saber todo o processo, por isso que eu vou tentar colocar todos os códigos e todas as partes envolvidas, né? E aí a gente pode tirar dúvidas posteriormente. Vai estar gravado para vocês dentro da pasta magnetômetro os arquivos que serão discutidos nesse vídeo. Tá? Então nós temos 5 arquivos. Esse primeiro arquivo que nós iremos iniciar é o datasheet do sensor que nós utilizamos. O nome do sensor é um código, né? Possui esse nome HMC 5883. Vamos discutir coisas breves nele, tá? Não vamos nem chegar perto de ver todas as características do sensor. Principalmente questão de resolução, que é o mais importante para a gente, né? Aí eu vou falar também um pouco sobre os códigos, né, de calibração. Um deles é usando o Scilab, o outro é o que vai ser carregado na Arduino, né, onde o sensor vai estar conectado. Esse aqui é na verdade uma planilha em que contém os dados que vocês mediram no dia 25 de novembro, então foram as medidas que vocês realizaram e foram aquelas medidas que resultaram na melhor calibração, né? E esse arquivo é um arquivo texto, é um texto que eu escrevi no papel, digitalizei, onde eu vou tentar expor para vocês os modelos que foram utilizados, tá? Então vamos começar primeiro pelo sensor. Então o sensor, ele é um sensor de campo magnético, ele usa como princípio físico o efeito Hall, né? Então, se vocês olharem lá os livros de eletromagnetismo, Física 3, você tem lá explicações muito boas sobre como funciona o efeito Hall. Então, ele obtém esse valor do campo magnético e já digitaliza, né? Então, a medição é uma medição analógica, mas ele dentro do chip dele, ele já tem um digitalizador, um conversor analógico digital, que vai transformar isso para um sinal que é possível de ser interpretado pela placa Arduino. Tá? Bom, eu não vou entrar nesse monte de detalhes, voltagens de alimentação, quantidade de bits, etc, etc. Só comentar com vocês que ele pode atingir uma resolução de 2 miligauss, né? Então, isso dentro de uma quantidade de médias igual a 100. Então, realizando 100 médias, ele consegue ter uma resolução de 2 miligauss. Então, lembrando, né, o campo terrestre aqui na nossa região é em torno de 230 miligauss, né? Então, é basicamente 1% a resolução de campo que ele possui, tá? Então, baseado no próprio datasheet, né, ou na ficha técnica do sensor, nós temos essa informação. Aí embaixo aqui tem alguns gráficos que vão dizer para a gente um pouco mais, tá? Que é esses aqui, né? Então você vê aqui em miligauss a resolução, tá? E isso dependendo do número de médias, tá? Então conforme você vai aumentando o número de médias, a resolução vai ficando cada vez melhor, né? Para 1 miligauss e assim vai. Inclusive a gente fez bem mais médias do que 8 como está aqui, então a gente pode até ter uma resolução melhor. Eu recomendo a gente não estabelecer a resolução como sendo uma resolução baseada nas nossas médias, porque ela ia para um valor muito baixo. Eu recomendo usar a resolução padrão dele de 2 miligauss, tá? Para garantir, tá? Que a gente não está superestimando a qualidade do sensor, tá certo? Então eu manteria como 2 miligauss baseado aqui no datasheet do sensor. Ok, visto então o sensor, né, com esse código, etc., vocês podem colocar lá nos seus relatórios, vamos entrar um pouquinho no Arduino. Tá?
Então esse aqui é o código do Arduino Magnetic Sensor, né? Então ele carrega uma biblioteca chamada, usa o próprio HMC5883. Então ele inclui essas bibliotecas aqui, tá? Esse aqui é o fabricante, esse Adafruit aqui é o fabricante. Então ele carrega as bibliotecas do fabricante, né? Aí a primeira coisa que ele faz, ele vai dizer na tela características, inclusive resolução, tá? Etc. Infelizmente eu não estou com o sensor aqui comigo para a gente poder carregar esse código e ver exatamente quais são esses valores, tá? Mas a princípio vocês usam o valor que eu mostrei para vocês, né, no datasheet. Qualquer coisa, quando a gente voltar e carregar o equipamento, a gente pode atualizar esses valores com o valor que ele mostrar para a gente lá no espectrômetro, né? Porque o sensor não está comigo aqui, ele está lá no laboratório, no espectrômetro, por isso que eu não tenho como mostrar para vocês aqui. Bom, então ele vai carregar uma série de funções. Aqui nesse loop, que é onde ele vai ficar executando as leituras, o que vai acontecer é o seguinte: ele vai primeiramente carregar os valores de campo magnético que ele está medindo no momento. E ele vai carregar, a gente chama de MX, MY, MZ, as variáveis que vão carregar, né, os valores de X, Y e Z do campo. Tá? Supondo que esse sensor tivesse já perfeitamente calibrado, não tivesse nenhum problema de desvio, né, dos valores reais, etc., bastaria nós atribuirmos aos valores MX, MY e MZ os valores do campo, que está aqui, ó, BX, BY e BZ. Tá? Essas duas barras significa que ele está comentado, ou seja, ele não considera esse código. Então isso aqui seria o caso ideal. Se não precisasse de calibração nenhuma, bastaria dizer que BX igual a MX, BY igual a MY, BZ igual a MZ, e com isso teríamos os valores do campo. A gente poderia calcular o módulo ao quadrado, a variância, né, que ele vai somando e dividindo pelo número de médias, porque isso aqui é um loop, né? Então a cada MX e a cada BX, BY, BZ, ele vai somando um novo BX, BY, BZ e assim vai. E ele vai mostrando na tela. Então esses prints aqui ele vai mostrando na tela o valor de BX, BY, BZ e os desvios, o módulo e o desvio, né? Em função das médias que foram realizadas. Tá? Bom, então pelo fato de não ser perfeito, a gente faz uma calibração. E aqui já está incluída a melhor calibração que nós realizamos no dia 25 de novembro. Né? Então ele tem uma mistura de componentes X, Y e Z, além de termos constantes, que a gente chama de termos de offset, que são bem importantes, ó, né? Muito longe de zero. Né? Então esses valores já foram os valores calibrados. Então quando essa transformação linear aqui é o que está lá no sensor, no espectrômetro. Então toda vez que a gente faz medidas novas de campo para calibrar, vamos dizer, a gente vai mudar de lugar a bobina. Não vai ser o caso, né, que a gente achou um lugar bom lá, né? Mas caso a gente fosse mudar novamente, a gente rodaria o código com essa calibração aqui, com essa transformação nos valores lidos de MX, MY e MZ. Tudo bem? Então agora vamos, visto esse código do Arduino, vamos mostrar aqui brevemente as medidas que vocês fizeram, uma planilha de Excel, né? Só que está com formato ODS. E aqui então tá as coordenadas X, Y e Z, conforme vocês anotaram no papel, naquela medida que vocês fizeram. Eu passei para essa planilha para ter registrado, e aí eu copio e colo isso dentro do código do Scilab, que vai fazer as otimizações. Tá? Então vamos para o código do Scilab. Então isso aqui é o Scilab, né? Aqui tem uma pequena explicação, coloquei em inglês aí com o padrão que eu utilizo. Às vezes em inglês, às vezes em português. Normalmente quando eu estou dando aula eu deixo em português, mas quando está envolvendo atividade de pesquisa eu escrevo em inglês, não que a minha escrita em inglês seja magnífica, longe disso, mas é para a gente já ter o hábito, né, da escrita científica, né, que é principalmente na área de física, física aplicada, física básica, né, você usa o inglês como linguagem, né. Então aqui está essa explicação. E aqui nós vamos para as funções, certo? Então, o que esse código faz é o seguinte: ele primeiro carrega os dados experimentais, aí ele usa um dos 3 modelos
que é o modelo linear, o modelo de rotação ou o modelo quadrático. São um dos três, tá, que a gente escolhe para fazer a otimização. Tá? E não dá para usar eles simultaneamente, você escolhe um ou outro. E aí você vai testando, o que der o melhor resultado é o que você vai usar. Então, como eu já tinha comentado com vocês, o que deu o melhor resultado foi o linear, tá? O modelo linear. Bom, eu vou deixar aqui aberto então esse código no Scilab. Então, antes de eu mostrar como que o Scilab vai implementar os modelos linear, o modelo de rotação, o modelo quadrático, né, eu vou mostrar a teoria, né, de como que são esses modelos, tá certo? Então, eu fiz aqui, eu digitalizei, né, pequenos cálculos que eu fiz para mostrar esses modelos, tá? Então, vamos começar pelo modelo linear, que é exatamente o que deu o melhor resultado. O modelo linear é um modelo bastante simples de entender, tá? Então, felizmente, foi o que funcionou melhor, inclusive é o mais simples de entender e de executar. A ideia é a seguinte: os dados do sensor, eles vão estar contidos nessas variáveis, mx, my e mz. Tá? Então, o que eu quero saber? Eu quero saber o seguinte: que transformação que eu tenho que fazer nessas medidas de mx, my e mz para que me dê um bx, by e bz mais próximo do real. Então, o bx, o by e o bz seriam então os valores reais do campo, entre aspas, né? Óbvio, a gente nunca tem o valor exato e real do campo, mas seria o mais próximo do real. Então, que transformação linear que eu tenho que fazer? Então, se vocês lembrarem das aulas de álgebra, vai ser isso aqui, uma matriz 3×3, já que é o espaço tridimensional, né? E isso é uma grandeza vetorial, mais um termo independente das medidas de campo, ou seja, um termo constante, que eu vou chamar de bx, by, bz. Tá? Então, as coordenadas seriam axx, axy, axz. Se você multiplicar, vai ficar mx, axx, my, axy, mz, axz. E assim vai, isso para bx, mais bzinho x. Essa seria a componente x. A componente y seria, o by seria igual a ayx, mx, ayy, my, mais ayz, mz, mais bzinho y. Né? E a mesma coisa para o bz, tá certo? Aí o que eu fiz? Lá no Scilab, ele não vai aceitar como parâmetros uma matriz tridimensional. Então eu tive que indexar linearmente. Então eu chamei o axx de 1, o axy de 2, o axz de 3, o bzinho x de 4, aí volta o ayz de 5, e assim vai. Ou seja, se a gente contar tudo aqui, vão dar 12 parâmetros. Então, esses 12 parâmetros, que são os parâmetros que o Scilab vai ter que otimizar para a gente, tá? De tal maneira que o módulo do campo seja constante. Então, o procedimento vai ser aplicar os valores medidos, então os valores de mx, my e mz, que o sensor está medindo, tá? E que vocês anotaram no papel e passaram para mim, tá? Esses valores de mx, my e mz, eles vão ser transformados através de um conjunto fixo de parâmetros, tá? De tal maneira que o módulo do campo, que é bx² mais by² mais bz² raiz, né, disso tudo, esse valor ele seja fixo, independente da direção. Tá? Ou seja, vão ter vários valores de mx, my e mz diferentes, mais um conjunto fixo de parâmetros, de 12 parâmetros, que o Scilab vai estar testando, de tal maneira que o módulo ao quadrado seja o mesmo. Certo? Por quê? Porque vocês mediram esse campo numa região em que o campo é bem homogêneo. Por isso vocês foram lá no canavial, né, longe de peças de ferro, né, longe do movimento de veículos. Né? Então a nossa expectativa lá naquela região do canavial era que o módulo ou a magnitude do campo magnético fosse fixa. O que mudava então? Mudava as componentes à medida que vocês iam, né, tanto essas aqui, que são componentes erradas, né, vamos dizer assim, que precisam ser transformadas para serem ajustadas, quanto as componentes corretas. Né? Então, cada componente dessa muda conforme a direção que você põe no sensor. Vocês foram girando, né, o sensor em torno de vários eixos. Mas o módulo não deve mudar. Né? Isso é um invariante. Né?
pois o campo ali é homogêneo. Então você pode ter girado o sensor e a magnitude não muda, embora as componentes mudem. Tá? Então esse é um modelo bastante simples. O outro modelo que eu testei e não deu resultado tão bom quanto o linear foi o modelo quadrático. O modelo quadrático também é simples. Tá? Ele por exemplo, a componente X seria uma componente de desvio, que a gente chama de offset, igualzinha a essa, mais uma componente AXXMX, igualzinha a essa aqui, só que não teria os termos cruzados AXYMY, AXEMZ. Tá? No lugar dos termos cruzados, nesse modelo quadrático, eu simplesmente coloquei um termo AXX2, que seria um coeficiente multiplicando o MX ao quadrado. Tá? Então seria uma componente MX mais uma componente MX ao quadrado. O BY também, só que daí seria uma componente MY mais um coeficiente MY quadrado, e assim vai. Tá? Então, quando eu falo um modelo quadrático, é nesse sentido, tá? Que eles têm contribuições somente da sua componente, só que tem um termo quadrático dessa componente. Tá? Isso às vezes pode acontecer, tá, pessoal? Ou seja, quando o sensor ele sai da região linear de medida, você pode ter outras contribuições, você pode ter uma contribuição mais complexa, né? E aí você vai expandindo, como se fosse uma série de Taylor, né? Então você vai expandindo para ordens mais altas da expansão. Então eu testei um termo quadrático, que seria ali talvez a primeira contribuição mais importante, além da linear, mas verifiquei que não houve ganho, não houve melhora no ajuste. Então esse modelo foi testado, isso é interessante falar no relatório, e não trouxe melhoras, ou seja, o sensor está funcionando na sua região linear, né? Não está sofrendo aí nenhum desvio, tá? Do ponto de vista de linearidade. E aí teve o modelo de rotação. O modelo de rotação seria assim, um modelo mais físico, talvez um modelo mais inteligente, tá? Só que também não se mostrou o melhor modelo, tá? Provavelmente porque a coisa é mais complicada. Tá? Mas, embora fisicamente seja o modelo que a gente tem uma explicação física para ele, é o mais complicado de entender as transformações. Tá? Então, o que eu fiz? O que eu supus nesse modelo de rotação? No modelo de rotação, a minha suposição foi que as três direções de medida, né, MX, MY e MZ, não estavam totalmente perpendiculares entre si. Tá? Então, elas estavam formando ângulos arbitrários entre si. Então, aqui nesse desenho, eu tenho o sistema cartesiano, esse sim ortogonal, que é o x, y e z, eles fazem 90 graus entre si, e eu fiz uma escolha de direção da direção das componentes do sensor. O que eu fiz? Eu alinhei a componente do sensor com a direção x, então mx, que é a direção de medida x do sensor, está alinhada com x, isso é uma escolha arbitrária, tá? O MY está no mesmo plano x e y, só que, supondo que ele não é perpendicular, então ele não está exatamente em y, ele está fazendo um leve ângulo aqui. Eu chamei esse ângulo que ele faz com x de φy. E a direção z, essa sim, então ficou totalmente arbitrária, ela não vai estar nem na direção z, nem em nenhum plano específico. Eu simplesmente chamei as coordenadas dele aqui de φz e θz. Aqui no desenho eu escrevi φz e θz, as direções da medida mz, da coordenada mz do sensor, mas eu não sei porquê eu acabei colocando sem o z aqui na dedução, tá? Nessa parte da dedução. Tá? Então foi uma falha minha aqui, vocês me desculpem. Então onde não tem z aqui, entenda-se θz e φz. Então aí como é que funciona isso aqui, né? A gente sabe então que a componente BMX, né, componente do campo na direção MX do sensor, vai ser o valor do campo B, então o vetor B está desenhado aqui. Então eu projeto o valor do campo B na direção de MX. Se eu projetar na direção de MX, eu tenho a medida BMX, né, feita pelo sensor. Né? Tudo bem? Então B é o campo real, MX é a direção da componente X do sensor. Então, se eu fizer a projeção, produto escalar, eu vou ter esse valor. Como MX está alinhado com X, tá? Eu vou ter que B escalar X vai ser o próprio BX. Só uma ressalva aqui, eu tinha esquecido de falar. O MX, MY e MZ são versores, então são unitários, assim como X, Y e Z. Tá? Aí o BMY, por exemplo, será B escalar MY.
O MY não vai estar na direção de Y, ele vai ter um ângulo, vai estar só no plano XZ, tá? Então vai ser cosseno de φy, esse ângulo aqui, ó, cosseno de φy na direção X, né? Mais um seno de φy na direção Y, tá? Então vai ser bx cosseno de φy mais by seno de φz. E o mz, como ele é totalmente arbitrário, ele vai ter componente nas três direções. Então vai ser b escalar mz, e o mz então vai ser θ, seno θ cosseno φ na direção x, seno θ seno φ na direção y, e seno θ na direção z, né? Que são as coordenadas esféricas de um vetor. Aí fazendo então o produto escalar, né? Vai ficar b escalar x vai ser bx, b escalar y vai ser by, b escalar z vai ser bz, multiplicado pelas suas componentes aqui, né? Pelas suas projeções com os ângulos θ e φ. Então aí o que a gente faz? O que a gente quer, na verdade, não é o bmx, bmy, bmz, a gente quer o bx, by e bz. Então eu isolo o bx, by, bz nessas equações. O bx já está isolado, né? Porque um igual ao outro. Então bx igual a bmx. O by, isolando o by aqui, ó, eu vou ter que by igual a bmy, tá? Menos bx, que foi o que eu já tinha calculado anteriormente aqui, bx cosseno de φy, dividido por seno de φy, que era o que estava multiplicando o by aqui. Então aí eu já consigo calcular o bx e o by, conhecendo o bmx e o bmy, que é o que o sensor tinha me dado. Aí o bz, a mesma história, isolo o bz aqui. Passo tudo que está aqui para o lado esquerdo, vai ser bmz menos essas duas componentes aqui, né? Que está aqui, menos uma menos a outra, dividido pelo que está multiplicando pelo bz, dividido pelo cosseno de θz, tá? Então com isso eu tenho o bx, by, bz em termos de bmx, bmy, bmz. Agora, antes de fazer isso, antes de pegar e colocar os valores medidos lá pelo sensor aqui em bmx, bmy, bmz, eu tenho que fazer uma transformação, né, linear, por causa da não linearidade do sensor, né? Não linearidade não, desculpem. Pela falta de calibração, pelo fato dele ter um offset, pelo fato dele ter cada componente não ter o mesmo ganho exatamente. Então eu chamo de AX, né, o coeficiente angular dessa transformação em x, e BX, o coeficiente linear. O mesmo vale para a componente y e para a componente z. Então o que acontece? Na verdade, o meu o mx seria o medido, né, com esses erros, e o bmx seria o correto, tá? Então eu isolo o bmx, e aí você vai ter essa expressão, a mesma coisa para o bmy, a mesma coisa para o bmz, tá? Então o valor medido mesmo pelo sensor é esse aqui, ó, mx, my, mz. Jogando aqui, eu tenho o bmx, bmy, bmz, que eu jogo nessas três equações e tenho o bx, by, bz. Então, nesse caso, quantos coeficientes eu teria que otimizar? Eu teria que otimizar 6 coeficientes de transformação aqui, né? Que é os angulares e lineares, 2 para cada direção, então vai dar 6 ao todo. Mais esses ângulos aqui, ó. E vamos ver quantos ângulos são. Eu acho que é mais fácil olhar pelo desenho. Então, a quantidade de ângulos são φy, φz e θz, né? Então, são 3 ângulos. São 3 ângulos e 6 componentes. São 9 coordenadas ao todo que eu tenho que otimizar no modelo de rotação. Enquanto no linear mais arbitrário lá, são 12. É por isso que eu digo que esse aqui seria um modelo mais inteligente, porque ele usa um menor número de variáveis para o mesmo problema. Só que, infelizmente, ele não ajustou tão bem que nem o outro. Ou seja, quer dizer que fisicamente é a coisa mais complicada que meramente uma não quadratura das direções, né? Tá? O modelo quadrático também seria 9 só que o modelo quadrático ele não leva em conta os termos cruzados e tal, por isso que provavelmente ele não ficou tão bom assim. Beleza, visto os modelos, e se vocês tiverem dúvida, tenta rever o vídeo, né, enquanto a gente não se reencontrar, né, enquanto a gente não nos reunir novamente, tá? E vamos para o código do Scilab. Então aqui no código do Scilab, eu vou ter os diferentes modelos, em que eu vou, e vão ter outras funções auxiliares. Eu vou direto para as funções do modelo, tá? Então aqui, ó,
nós temos o modelo linear, que ele está marcando aqui até, às vezes ele marca aqui, né, em amarelo. O modelo linear. Então o que o modelo linear vai fazer? Ele vai receber como parâmetro, então é B linear o nome da função. Ele recebe como parâmetro justamente os parâmetros que você quer otimizar. Tá? Deixa eu até abrir meio que em paralelo aqui, para a gente tentar relacionar. Então o que seria P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12? São exatamente esses parâmetros, a matriz A e a matriz B, que eu indexei como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então esses parâmetros é que o Scilab vai tentar encontrar o melhor conjunto de parâmetros. E as medidas experimentais, que é MX, MY e MZ, são essa variável ED aqui. Eu nem lembro mais por que eu chamei de ED, me desculpem por que eu usei esse ED aqui. Mas é esse ED que acaba recebendo os valores experimentais. Tá? Então, inclusive, eles estão aqui com esse índice 1, 2 e 3, porque 1 seria o X, o 2 o Y e o 3 o Z. Esses dois pontos é para incluir todas as linhas dessa matriz de medidas. Tá? Ou seja, cada linha é uma direção daquelas que vocês usaram lá, né, nas medidas do dia 25. E aí, feito essa obtenção dos valores BX, BY, BZ transformados já, né, por esse modelo linear, faça o cálculo do valor quadrático, né, do módulo, né, o valor do módulo ao quadrado raiz, ou seja, eu obtenho o valor de B. Obtido o valor de B, eu calculo a variância. Então, esse standard deviation aqui é o desvio padrão, perdão. É o desvio padrão dos valores do campo. Tá? Ou seja, essa função ele já vai fazer para todas as medidas de todas as direções que vocês fizeram, ele vai calcular o desvio padrão do campo. Se esse conjunto de parâmetros for um conjunto de parâmetros ideal, se o modelo fosse um modelo ideal, era para você ter um desvio padrão nulo pelos motivos que eu comentei com vocês. Vocês estão numa região de campo homogêneo. Né? Então, essa variável R vai devolver para a gente o desvio padrão relativo. Por quê? Ele vai pegar esse desvio padrão e dividir pelo valor médio. Tá? Então, é o desvio padrão relativo. Né? E ele vai somar uma coisinha aqui, que eu chamo de função de penalidade. Para que essa função de penalidade? A função de penalidade já é uma coisa mais técnica aqui, específica do algoritmo, que é utilizado para otimizar esses parâmetros, que é para evitar que ele faça a busca de parâmetros que produzam resultados muito fora do esperado. Isso acontece muito quando você faz otimizações mais complexas. Tá? Porque ele não entende quais são os valores fisicamente razoáveis. Então, eventualmente, ele vai buscar parâmetros aqui para o A, para o B, muito altos, tá? E que estão muito fora do que a gente espera fisicamente. Então, tem que se dar essa penalidade. Essa penalidade vai fazer o quê? Ela vai começar a somar valores artificiais de desvio padrão, tá? Através dessa soma aqui, para a otimização. Então, a otimização, se ela sair de uma faixa, que esse monte de números aqui são as faixas escolhidas, ele vai começar a dar valores altos. E aí o algoritmo vai dizer, opa, então não é o que eu quero. Porque eu quero minimizar essa função R. Tá? Que é justamente quando o desvio padrão dá nulo. Né? Ou seja, os diferentes valores de campo para as diferentes direções são todas constantes. Então o desvio padrão dá nulo. Então se eu estou enfiando aqui um valor F alto, é porque provavelmente ele está fora da região ótima, né, ou da região fisicamente razoável, e por isso que eu tenho que dar essa penalidade. Aqui é a função de rotação, o modelo de rotação. Aí você vai ver, se vocês analisarem lá, porque vai estar na pasta, né, os arquivos, você vai ver que vai ter os cossenos, os senos, os ângulos, vai ter a transformação lá da parte linear angular, etc. Tá? E o modelo quadrático, que vai ter, então, além dos produtos do parâmetro com o valor da medida, vai ter o produto do valor da medida ao quadrado, né, com o parâmetro. Né? Então, que é o modelo quadrático. E aqui embaixo a gente tem, vou passar isso aqui por enquanto,
os procedimentos de otimização. Então é aqui onde ele começa a rodar e chamar as funções. Tá? Mas pessoal, não precisa entrar em detalhes do funcionamento de cada uma dessas etapas, mas só para vocês verem como que é esse código. E eu vou rodar ele aqui para a gente entender um pouco melhor. Então o que eu faço? Eu pego as minhas medidas, tá, em formato aqui de planilha, eu marco aqui todas as medidas, componente x, y e z, cada linha é uma direção diferente que vocês mediram, faço um Ctrl C e vou colar aqui no Scilab, cadê? Eu fechei, será? Não, está aqui. Como variável ED, então eu faço ED igual, abro parênteses, posso pôr um ponto e vírgula aqui e faço um Ctrl V aqui dentro do parênteses. E aí ele vai colar para mim. Aí eu vou para o final aqui do ponto e vírgula e do Enter. Ele deu um errinho aqui. Deixa eu ver o que eu devo ter feito de errado. Está falando que eu escrevi alguma coisa errada aqui. Ah, desculpa. Não é parênteses. É colchetes. Tá? Então eu vou aqui, entro dentro do colchetes, dou um Ctrl V, saio do colchetes ponto vírgula, dou um Enter e está aí. Tá? Então, se eu escrever, por exemplo, size ED, ele vai dizer para mim que é uma matriz de 24 linhas por 3 colunas, ou seja, vocês fizeram 24 medidas e cada coluna é uma coordenada, x, y e z. Certo? Então tá feito. O ED está carregado. Esse ED, então, é uma variável que vai ser utilizada nesse código. E basta eu rodar esse código aqui, ou apertando F5 ou indo nessa setinha. Então, ele já até escreveu aqui exec, que ele está executando o código. E ele vai tentando otimizar. Então, ele está rodando, né? Está com esse símbolozinho aqui, ó, de calculando, né? Então, ele está tentando obter os melhores valores. Ó, já encontrou aqui, ó, tá? Então, esse fval é o melhor valor que ele encontrou no momento, nessa rodada, e o fb é o melhor valor de todos até agora. Você vê que na primeira, então, ele obteve 0.01, né? Então o melhor, obviamente, foi esse 0.01. Já na segunda, ele chegou num valor melhor ainda, 0.04, então o melhor ficou 0.04, né? Aí na terceira piorou um pouco, quer dizer, piorou bastante, foi o pior de todos, mas a melhor continua sendo 0.04. E ele vai tentando, até chegar na melhor otimização, né? Então significa aí um valor 0.04, uma otimização, você multiplica, como é um valor relativo, né? É uma otimização de 0.4%, né? Se você multiplicar por 100%, seria 0.4% o desvio no campo, né? Valor bem razoável, né? Estou deixando ele otimizar um pouco mais aqui, mas ele não vai melhorar muito mais que 0.046, tá? Então a gente pode abortar para ele parar de calcular e ele vai dar para a gente o valor dos parâmetros. Vou deixar aqui em formato de coluna, tá? E vamos ver se bate com os parâmetros que a gente usou aqui na nossa calibração. Eu já estou vendo aqui que não está batendo muito bem. Isso é normal, tá? Isso é normal. Essas otimizações, elas têm que fazer muitos cálculos, então são muitos parâmetros diferentes. Então o que a gente faz? A gente roda mais uma vez, tá? Para ver se a gente obtém um resultado um pouco melhor. Tá? Enquanto ele vai fazendo esses cálculos, a gente vai vendo aqui, vão ter outras funções auxiliares, tá? Que podem ser utilizadas. Eu não vou detalhar todas aqui, tá? Tem uma que é bem interessante, deixa eu esperar ele terminar de rodar, é justamente para ver que valor, deixa eu abortar aqui, que valor ele encontrou para o módulo do campo, para cada medida. E a ideia é que os valores do módulo do campo sejam praticamente iguais para cada medida diferente, né? De direção diferente. Então a função que calculou os módulos com os parâmetros otimizados é esse bmod aqui. Então eu vou escrever aqui, ó, R igual a bmod linear e vou colocar aqui o x, né? Que é o valor que ele retorna para mim dos parâmetros. Tá? E aí eu vou pedir para ele mostrar para mim. Opa.
Ó, vê que ele está bem fora, ó. Era para dar tudo valores iguais, não estão iguais. Então por isso que eu sei que essa otimização não foi boa, tá? Porque os valores estão muito diferentes aqui, tá? Por isso que eu vou rodar de novo. Vamos tentar rodar de novo. Eu só vou ficar satisfeito quando eu ver que os valores realmente estão bem próximos uns dos outros. Bom, eu vou fazer o seguinte, na verdade, né? Vou rodar só mais essa vez, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, sem necessidade, é um arquivo gigantesco. Mas tá, só para vocês saberem como foi o processo de encontrar os melhores parâmetros, tá? Vamos ver se ele chega aqui no 0.04 em algum momento, e aí a gente encerra como esse vídeo aí para explicar esse procedimento de calibração. Ele está tendo dificuldade de encontrar aqui. Aquelas coisas, né? Quando você quer mostrar, ele demora. Normalmente essa calibração é bem rápida, ele está baixando bem rápido a otimização. Tá difícil. Deixa eu abortar aqui e mostrar para vocês mais uma vez como que ficou, né? Ó, ficou até um pouco melhor que o outro, tá vendo? Ó, 21, 20, 20, 21, tá? Não é o ideal ainda, mas já está mostrando que com essa última otimização que eu rodei aqui, ele deu valores bem próximos. Se você olhar os parâmetros, eles estão aqui, ó, e a gente comparar com o do Arduino, você vai ver que vai estar mais próximo do que dos melhores obtidos com calibrações que eu fiz anteriormente. Então aqui, ó, 0.9, aqui 0.99, que é o primeiro parâmetro, 0.12, aqui já não ficou tão bom, aqui também não, mas ó, o parâmetro Bzinho, ó, tá menos 3.9 também, menos 3.28, né? O parâmetro Bzinho Y, que eu usei 8.5, ele usou 7.09, né? O outro aqui, menos 13.97, menos 13.9, já está um pouco melhor, tá certo? Bom, pessoal, então com isso eu encerro aqui o nosso vídeo. Eu vou deixar os arquivos no Dropbox para vocês acompanharem também junto com o vídeo, tá bom? Então, bons estudos para vocês, bom início de ano. E aí naquela semana do dia 12 lá mais ou menos, a gente retorna para as nossas reuniões e as nossas medidas para a gente dar continuidade ao nosso trabalho. Então, um abraço aí para vocês.